Olá, eu sou a professora Cláudia Adam e seja bem-vindo ao canal Avançando na Matemática. Esse aqui é o momento em que a gente vai apresentar a resposta ao desafio proposto no vídeo 4 da playlist de pré-cálculo. E me diga, você tentou resolver? Aqui você vai, junto comigo, ver uma das formas da gente mostrar que se eu tenho um número ímpar, o seu quadrado também é ímpar, e caso eu tenha um número elevado ao quadrado como sendo par, é porque o valor que deu origem a esse quadrado também é par. Esse foi um exercício que eu tirei lá do livro do Guidorizi, Cálculo 1. Então, vem comigo. Mas antes disso, caso ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, já vai lá e dá um joinha. E aqueles teus colegas que são feras no cálculo, aproveita e compartilha com eles esse vídeo. Agora que eu já dei meus recados, vamos para a aula? Nosso objetivo aqui é mostrar duas coisas. Primeiro, que se A for ímpar, então A ao quadrado também vai ser ímpar, e que se A for par, o A ao quadrado também vai ser par. Antes da gente resolver esse desafio aqui, vamos responder ao seguinte questionamento. Como que a gente poderia traduzir matematicamente aquilo que a gente entende por um número ser par ou ímpar? Então, eu vou colocar aqui uma série de números para a gente classificar entre pares e ímpares. Eu vou pegar aqui menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Podíamos ter pego mais elementos, podíamos ter pego outros elementos, mas acho que esses já são suficientes para o que a gente precisa. Se a gente for olhando para esses elementos, classificá-los entre pares e ímpares, o que a gente iria dizer, por exemplo? Que os ímpares são o 5, o 3, o 1, o menos 1, o menos 3 e o menos 5. E que os demais, os restantes, os que sobraram, eles são os números pares. Pois bem, vocês já observaram, por exemplo, que o 0 é a mesma coisa do que 2 vezes 0? E que falarmos em 2 é a mesma coisa que falar em 2 vezes 1? Que dizer que temos o 4, isso é a mesma coisa que 2 vezes 2? E que o menos 2 é a mesma coisa que 2 que multiplica 1 negativo? Que o 4 é a mesma coisa que 2 que multiplica o 2 negativo? Poderíamos ter, por exemplo, considerado elementos como 6, 8, 10, 12. Olha, o 6, mesma coisa que 2 vezes 3. O 8, mesma coisa que 2 vezes 4. O 10, mesma coisa que 2 vezes 5. Se, ao invés desses valores positivos, pegássemos os seus negativos, teríamos o quê? Que o menos 6 é o mesmo que 2 vezes menos 3. Que o menos 8 é o mesmo que 2 vezes menos 4. Que o menos 10 pode ser entendido como 2 vezes menos 5 e assim por diante. Então, se eu estou falando de um número par, ele pode ser escrito como sendo 2 vezes um outro elemento. Então, olha, A é par se e somente se eu puder escrever A como sendo 2 vezes um outro elemento. Agora vamos só olhar com um pouquinho mais de atenção para verificar se a gente consegue falar mais sobre esse K do que dizer simplesmente que é um outro elemento. Ou seja, vamos tentar caracterizar um pouquinho mais esse número K. Se a gente for olhar para essas expressões aqui, que seriam os diversos valores que K podem assumir, então, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esses elementos compõem qual conjunto numérico? O conjunto dos números inteiros. Então, percebam que, quando a gente fala que A é par se e somente se A é igual a um 2K, significa que esse K aqui não é um elemento qualquer. Esse K, ele precisa ser um número inteiro. Pois bem, então agora a gente já sabe traduzir matematicamente o que significa dizer que A é um número par. Falta ainda a gente dizer o que significa falarmos que A é ímpar.
Vamos olhar para esses números ímpares que foram os primeiros que a gente destacou. Eu vou falar um negócio óbvio agora, mas que ele vai ser relevante no contexto do nosso exercício. Vocês já observaram que o 1, que esse elemento aqui, é a mesma coisa do que 0 mais 1? E que o 3 é a mesma coisa que 2 mais 1? Ou então que o 5 é a mesma coisa que o 4 mais 1? Ou seja, que o menos 1 é a mesma coisa que o menos 2 somado de 1? Ou então que o menos 3 é o mesmo que o menos 4 somado de 1? Viu que interessante? E por que isso é tão interessante? Porque nota que quando a gente escreve o menos 3 como sendo a soma de 1 com menos 4, esse menos 4 ele era um número par. Esse menos 2, que ao somar com 1 resulta um negativo, ele é um número par. O 0 ele é um número par. O 2 ele é um número par. O 4 ele é um número par. Então, significa que o número ímpar, ele é sempre um número par mais 1. Se eu estou falando que A é ímpar, então é porque A é um 2K mais 1, onde esse K, ele é um número inteiro. Agora, que a gente sabe o que significa falar que A é par ou A é ímpar, a gente tem condições de começar a trabalhar na prova do desafio. Aqui no item I, a gente quer mostrar que se A for ímpar, então A ao quadrado também vai ser ímpar. A gente vai fazer agora a prova do item I, que era essa que eu destaquei em preto. Se A é ímpar, então significa que A ele pode ser escrito como sendo um 2K mais 1, em que o K é um número inteiro. Assim, o que a gente sabe? Que A ao quadrado será o quê? O 2K mais 1 elevado ao quadrado. Pois bem, se A ao quadrado é 2K mais 1 ao quadrado, então significa que o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ou seja, 4K ao quadrado mais 4K mais 1. Reparem que o que nós temos aqui é o mesmo que 2, que multiplica 2K ao quadrado. 2 que multiplica 2K ao quadrado fica 4K ao quadrado, mais 2 que multiplica 2K mais 1. Ou seja, como eu tenho o 2 nesses dois primeiros termos, eu posso colocar em evidência. Colocando em evidência, eu vou ter 2 que multiplica quem? 2K ao quadrado mais 2K. E aqui o mais 1. Então, agora vamos ver o seguinte. 2K ao quadrado mais 2K. K é um número inteiro. Se K é um número inteiro, então significa que K ao quadrado é um inteiro. Então, aqui a gente tem um inteiro que multiplica por 2, um número inteiro. Mesma coisa, produto de dois inteiros, um novo inteiro. Então, aqui é um número inteiro, aqui é um número inteiro. Quando a gente soma dois números inteiros, a resposta é um número inteiro. Então, olha, essa expressão aqui é um número que pertence aos inteiros. Se é um número que pertence aos inteiros, vamos fazer o seguinte. Seja K estrela igual a 2K ao quadrado mais 2K. Ou seja, vamos trocar, ao invés de ter que escrever toda essa expressão, vamos chamar essa expressão grandona de K estrela. Se a gente faz isso, o que a gente tem? A gente tem que esse K estrela, ele é um número inteiro. Então, reparem que A ao quadrado vai ser o quê? Vai ser 2 que multiplica esse K estrela mais 1, em que, até vou escrever de novo, em que K estrela é um inteiro. Agora vamos observar o seguinte, se A ao quadrado ele é escrito como produto de 2 vezes um inteiro mais 1,
significa o quê? Que A ao quadrado é ímpar. Isso significa que a gente mostrou o que a gente queria mostrar. O item 2 é o quê? Se A for par, então A ao quadrado também será par. A prova do item 2 é análoga, ou seja, se A é par, então significa que A é um múltiplo de 2, sendo esse K aqui um inteiro. Pois bem, A ao quadrado será 2K elevado ao quadrado, que é o mesmo que 4K ao quadrado, que é o mesmo, por sua vez, a 2 vezes 2K ao quadrado. Se a gente chamar 2K ao quadrado de K estrela, o que a gente vai ter? A gente vai ter que A ao quadrado é o mesmo que 2 vezes o 2K ao quadrado. Só que 2K ao quadrado eu chamei de K estrela, né? Se K é um número inteiro, então, pelas mesmas razões que a gente discutiu no item I, o K estrela também é um inteiro. Então, o que é ao quadrado? É 2K estrela, sendo que K estrela é um inteiro. Portanto, A ao quadrado é par. Ou seja, mostramos o que a gente queria. Eu devo confessar que eu tô curiosa para saber como que vocês se deram nesse desafio. Vocês conseguiram resolver? Fizeram desse jeito ou de uma forma diferente? Se fizeram diferente, comenta comigo aqui embaixo. Espero encontrar muitos comentários aqui embaixo dizendo que tentaram resolver e tiveram êxito. A gente se vê no próximo vídeo.